Podcast Pauta Quente, esse conteúdo exclusivo do Sistema MPA de Comunicação feito para você, nosso seguidor das redes sociais, essa extensão do jornalismo do Sistema MPA de Comunicação, que sempre traz aí pautas importantes para Divinópolis, para o nosso estado e também para a nossa região. E eu te convido mais uma vez, a seguir o nosso canal oficial, se inscreva lá no Instagram, pauta.quente. Você vai ter aí a oportunidade de ter a repercussão de todas as entrevistas. Se inscreva também no nosso canal oficial Estúdios MPA lá no YouTube, porque toda semana tem um episódio novo para você. E nesta semana vamos receber aqui nos estúdios MPA o promotor da Infância e Juventude, Carlos Fortes, ele que coordena e é também um dos idealizadores desta campanha tão importante que é realizada todos os anos, a campanha Todos contra a Pedofilia. Esse é o assunto que estará em destaque no podcast Pauta Quente, que está também ao vivo pela TV Candidez. Muito obrigado a todos os telespectadores que acompanham o episódio de hoje através da TV Candidez, canal 13.1. Queria primeiro cumprimentar o promotor Carlos Fortes, agradecer aí a disponibilidade sempre de estar conosco aqui para a gente conversar e bater um papo sobre esse assunto tão importante. Seja bem-vindo, viu, promotor? Muitíssimo obrigado, é uma honra muito grande e é um prazer legítimo, é gostoso conversar com você. Muito obrigado. Prazer é meu recebê-lo aqui. Vamos falar sobre esse assunto extremamente importante, um pouco sobre essa campanha. Vamos falar também sobre este crime, que infelizmente está presente, cada vez mais presente, no seio de muitas famílias. Por isso te convido a acompanhar o episódio de hoje, porque vamos abordar este tema delicado, mas ao mesmo tempo extremamente importante. A informação é tudo, até mesmo para motivar aí as famílias, as instituições de ensino, que são grandes identificadoras do problema, a combater cada vez mais este crime. Vai lá, se inscreva no nosso Instagram, pauta.quente, para você ter acesso a todas as repercussões das entrevistas e siga a gente também no nosso canal oficial Estúdios MPA, porque toda semana tem um episódio novo para você. Queria primeiro falar um pouco sobre o início de tudo, A gente tem que voltar lá nas origens, A campanha Todos contra a Pedofilia, ela é realizada todos os anos, ela tem essa proposta importante de conscientização da população, mas muitas pessoas talvez não saibam, ela foi criada em um momento muito delicado, Em que a gente teve ali diversos parlamentares, instituições importantes, enfrentando esse problema, esse crime que infelizmente comete muitas vítimas todos os anos. No Brasil e no mundo todo, em todo lugar, em casas ricas, em casas pobres, em todos os bairros. Infelizmente, nenhuma criança, nenhum adolescente está livre de ser vítima de um crime de abuso sexual, de exploração sexual, seja pessoalmente, seja através da internet, seja dentro de casa, seja na rua. Infelizmente é um dos crimes que mais acontece. Tem passo, infelizmente, um dia da minha vida sem ter notícia de algum delito dessa natureza. Isso é triste por um lado, por outro lado é importante que a gente saiba mesmo que eles estão acontecendo e as pessoas cada vez mais se conscientizam e falam a respeito disso, para que possamos cuidar da vítima, para que possamos prevenir o acontecimento de outros crimes e para que possamos também punir o criminoso. A gente tem que abordar muito isso, e bater muito nessa tecla, porque é um crime que, infelizmente, como você disse, Carlos, ele faz parte do dia a dia de muitas pessoas, de muitas famílias, Os números mostram isso, E muitas vezes, esses números, eles deixam, às vezes, de ser contabilizados por causa da ausência da denúncia, por causa do receio ou do medo, de buscar aí o apoio correto das instituições de segurança, e isso é muito preocupante, Por isso, falar neste tema é importante. Sim, eu estava agora mesmo comentando isso com um amigo, que uma das grandes vitórias desse movimento Todos contra a Pedofilia, eu até prefiro, não estou de forma alguma dizendo que a outra forma é incorreta, mas eu prefiro me referir movimento Todos contra a Pedofilia, porque a campanha geralmente tem um prazo. Assim. Movimento Todos contra a Pedofilia é para sempre, é constante, é o ano inteiro. Já está durando aí 17 anos nesse formato, E
nesse tempo, a gente nota que, graças a Deus, as pessoas estão mais livres para falar desse assunto. As pessoas têm menos receio de chegar e falar que aconteceu, têm menos vergonha, e não tem que ter vergonha, porque a vítima não tem culpa de ser vítima, né? Então, é muito importante, sim, se falar desse assunto. Trazê-lo à tona é um meio importantíssimo de prevenção. A denúncia é o caminho mais importante hoje para poder começar esse trabalho efetivo de combate a esse tipo de crime. E essa denúncia, ela muitas vezes ela vem das instituições de ensino, que tem um papel importante no acompanhamento, principalmente no desenvolvimento das crianças. Sem dúvida. A denúncia, eu coloco ao lado dela a prevenção. Prevenção através da educação, a prevenção através da vigilância dos pais, dos responsáveis, dos seus próprios filhos. E essa vigilância tem que ser ostensiva. A gente tem que tomar conta e mostrar que está tomando conta mesmo, para inibir a ação do criminoso. Agora, a denúncia é fundamental, porque uma vez que aconteceu um delito dessa natureza, e crimes de pedofilia são vários, existem vários tipos, né? Ele tem que ser denunciado em primeiro lugar para a gente poder cuidar da vítima, porque muitas vezes ela precisa de uma assistência médica, uma assistência psicológica, eventualmente psiquiátrica, sempre gera sequelas e temos que tratar dessas pessoas. Ao lado disso, é preciso também punir o criminoso, que é um meio de prevenção e é uma necessidade, né, legal, uma necessidade social, a punição do ato antijurídico, ou seja, do crime. Tem esses dois viés importantes, eu queria até separá-los, né, para a gente poder abordar, né, com mais propriedade os dois assuntos. Primeiro, esse viés da punição, né, que é um trabalho importante que o Ministério Público faz, ao longo dos órgãos de segurança pública, até mesmo para que sirva de exemplo, né, para que outros criminosos não cometam o mesmo crime. Nós tivemos avanços, né, em relação, principalmente a essas punições, desde o início do movimento até os dias atuais. Qual que é a análise que você faz? Nós tivemos avanços e também tivemos retrocessos, né? Eu considero que avanços, novos projetos de lei, por exemplo, eu posso falar com muita propriedade dos projetos de lei oriundos da CPI da pedofilia, da qual eu participei, alguns dos quais eu participei da redação. A lei que estabeleceu, por exemplo, os crimes de pornografia infanto-juvenil é muito importante, né? Desde 2008, ela é de 25 de outubro de 2008, né? Foi promulgada logo na abertura do Congresso Internacional contra a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, lá no Rio de Janeiro. Eu estava lá presente na abertura, o presidente sancionou essa lei, que é usada todo dia aí por vários operadores de direito. Nós, tradicionalmente, temos e com certeza teremos operações importantes da Polícia Federal no mês de maio, especialmente voltadas contra a pornografia infantil, como tem o ano inteiro, mas algumas especiais no mês de maio, né? Então, esse foi um avanço. Outro avanço, a reforma da parte do Código Penal, da parte especial do Código Penal, que é chamada Lei da Dignidade Sexual. Para você ter uma ideia, nosso Código Penal é de 1940, 1º de janeiro de 1940. Ele foi reformado na sua parte geral em 84 e foi reformado na sua parte especial em 2009 com essa lei que traz o nome aí, Lei da Dignidade Sexual, mais apropriado. Nós tínhamos antes, chamava-se crimes contra os costumes. Os crimes sexuais tinham esse nome, né? Que se referia àquela nomenclatura usada nos anos 30, nos anos 40, de bons costumes. Mais adequadamente, hoje, chamamos esses crimes de crimes contra a dignidade sexual, que é uma vertente da dignidade da pessoa humana. Então, esse foi um avanço também, né? Estabeleceu o crime de estupro de vulnerável, por exemplo, estabelecendo que menores de 14 anos, por exemplo, não estão aptos a praticar sexo de uma forma objetiva. Isso tinha uma dúvida antes, não vale a pena entrar nessa questão jurídica, né? E, bem, esses foram dois grandes avanços, outros também no campo de monitoramento de criminosos na internet.
não só nos crimes sexuais, crimes de pedofilia, mas outros tipos de crime. Mas também tivemos retrocessos. Retrocessos ao combate ao crime em termos gerais. E aí, você me dá licença, Flaviano, vou te dar uma opinião pessoal. Né? Eu sou promotor há 32 anos. Né? E a gente vê o andamento das leis que vão e voltam, e etc. E nós estamos num momento, na minha opinião, em que a sociedade não está adequadamente protegida pelo direito penal. Eu vou falar de uma forma bem popular. Posso? Claro. Acho deve. que a lei está frouxa. Né? Ela foi, assim, afrouxada por algumas medidas nos últimos anos, aí, digamos assim, nos últimos 10 anos, ela teve várias providências aí que foram, no meu entender, desfavoráveis à proteção da sociedade. Mas essa é uma questão bem mais ampla, né, que tem que ser discutida no campo próprio da democracia, né, da escolha das pessoas. Mas, independente de como esteja a lei, a nossa obrigação democrática, o juramento promotor de justiça é cumprir a lei, e vamos cumpri-la. Né? E fazer o máximo melhor possível dentro dela, que é a vontade do povo. Mas me permita essa crítica. Tivemos avanços? Sim, tivemos avanços. Mas também tivemos retrocessos. Você vê, vou falar uma coisa bem clara, retrocesso, né, que já vem há muito tempo, mas vai só piorando, no meu entender. Muitas vezes você vê a pessoa comete um crime, é condenada, e no dia seguinte ela está na rua. Né? Promotor de justiça criminal faz isso aqui, se esforça ali para mostrar as provas, para tratar do processo de uma forma ética, produzir provas corretas, né? Consegue o seu objetivo, mas a lei é frouxa e acaba permitindo que muitos criminosos retornem à rua aí. Isso aí eu estou falando como crítica particular por minha conta, tá? Mas é importante a sua opinião, até pela vasta experiência, porque isso mostra, né, um indício muito grave, né? A impunidade, ela gera a reincidência, ela gera a entrada de mais criminosos no ato ilícito. Então, a lei, quando ela é falha, ela gera impunidade, gera muitas consequências. Nem tanto o Código Penal. Sabe o que eu critico muito? A lei de execução penal. A pessoa condenada a uma pena X, mas aí é aplicada a lei de execução penal, ela cumpre uma parcela mínima e já está de volta à rua. Não sou contra a ressocialização, sou a favor da ressocialização correta, do trabalho daquela pessoa que foi condenada. Acredito na recuperação do ser humano. Te digo com sinceridade, não de todos, mas acredito na recuperação da maioria, mas do jeito que se encontra a lei, eu acho que ela não está favorecendo a proteção da sociedade. Nós estamos falando sobre esse viés da punição, né? Sim. Mas o Ministério Público ele tem uma outra preocupação quando ele recebe uma denúncia ou um caso relacionado a abuso de crianças e adolescentes, que é assistência à família, assistência principalmente àquela vítima. Essa, eu acredito que seja uma das etapas mais difíceis, né? Oferecer de novo para aquela vítima condições, né, psicológicas e qualidade de vida. Sim, eu, inclusive, aqui em Divinópolis, sou promotor da infância e juventude, portanto, eu não trabalho com a área criminal, eventualmente infracional, ou seja, delitos cometidos por menores de idade. Então, temos vários colegas muito competentes que trabalham, se esforçam ali na área criminal, né? Mas nós trabalhamos muito na aplicação de medidas protetivas e o movimento Todos contra a Pedofilia tem o viés de estimular a denúncia, tem o viés de reclamar, como reclamei aqui, da falta de punição adequada, mas principalmente, nosso principal objetivo é evitar que o crime aconteça. Porque por melhor que seja o tratamento, por maior que seja a punição, nada tira as sequelas que ficam numa criança que sofre um estupro, por exemplo. Aquilo ali fica para a vida inteira e eu já testemunhei isso
dezenas, talvez centenas de vezes. Já teve uma vez, eu estava em Goiás, em Rio Verde, Goiás, me lembro como se fosse agora, falando a respeito disso. Uma senhora levantou no meio do auditório enorme, estava cheio, me interrompeu e se desabafou, começou a contar a história dela. E ela começou dizendo que jamais tinha falado sobre aquilo, que tinha vergonha, que tinha medo, que tinha um monte de sentimentos contraditórios, mas que se sentiu encorajada naquele momento e eu não interrompi. Deixei que ela desabafasse, ela contou a história triste dela de sofrer abuso quando criança e nunca ter tido nenhum tipo de apoio, não ter tido coragem nem estímulo para falar a respeito disso. Nós queremos mudar essa realidade e acho que ela tem sido mudada ao longo do tempo, porque é uma coisa que demanda mesmo tempo. Né? Permitir que as pessoas falem abertamente a respeito desse assunto, porque só falando que a gente vai poder prevenir. É cultural, né? E quebrar essa resistência, né, é muito importante, é um dos papéis, né, que o movimento realiza, porque ainda temos muitas famílias tradicionais em que os pais têm dificuldade até de conversar com os filhos, né? E isso precisa mudar, né? Principalmente dentro do viés de prevenção. Sim, a gente tem que falar disso, né? Tem que falar. Quem sofre muitas vezes não tem voz. A criança, por exemplo, uma criança pequena, nós temos casos, você sabe, com bebês, com crianças que não falam, com crianças muito pequenas, né? Quem dá voz a essas crianças? Nós temos que dar voz a elas, nós temos que reconhecer, né, vigiá-las e reconhecer os sinais que elas apresentam quando podem ter sofrido ou quando sofreram um abuso sexual, né, buscar investigar aquilo, tudo isso sem revitimizá-la, ou seja, sem colocá-la contra a parede, sem ofendê-la mais ainda, né, e tentar entender o que está acontecendo. Que pensa bem, por um caso comum, vou dar um exemplo que é da CPI da pedofilia, né, a criança sofria abuso do namorado da mãe. E a mãe, para não perder o namorado, consentia nisso. E, eventualmente participava e até tirava fotos. As fotos eu já vi coisa muito horrível, detesto ver isso, vejo por dever de ofício, né? Mas das piores que eu já vi, porque eu sabia que quem estava participando daquele estupro de uma menina de 6 anos não era só o namorado da mãe, era a mãe. Então, na cabecinha dessa menina de 6 anos, como que ela entende isso? Ela achava que aquilo era normal. Porque se a pessoa que ela mais confia, se a pessoa que tem o dever, não vou nem falar legal, é sagrado mesmo, de defendê-la em todas as situações, estava ali do lado dela, achando aquilo normal e participando, por que ela ia achar que tinha alguma coisa errada? Ela, quando ela foi ouvida, na época não existia a lei, essa foi um avanço, é a lei da oitiva especial, né, do depoimento especial para crianças vítimas. Né? Mas na época não existia essa lei e eu participei de uma audiência fechada com psicólogos, um lugar adequado, em que pude conversar com essa criança. E ela, o que eu tirei de tudo que ela falou, eu não falei muito com ela, não quis interferir, mas eu percebi ali que ela se sentia culpada. Ela era vítima de estupro pela própria mãe, pelo namorado da mãe, e ela achava que a culpa era dela. O que ela ia denunciar? Ela não tinha o que denunciar, ela achava normal. Pessoas famosas já chegaram a falar disso. Né? A Xuxa, lá, quando contou o que aconteceu com ela e tal, falou isso, que há muito tempo ela passou achando que aquilo era normal. Eu já ouvi isso em audiência, em comarcas aqui ao redor. Né? A criança pequena, de 6, 7 anos, que era abusada, né? E diz para mim e para a juíza, mas todo pai não faz isso com a filha? Ou seja, quem dá voz a essas crianças? Né? Isso é uma coisa importante. Então a gente precisa falar desse assunto para que essas pessoas não fiquem aí no silêncio, igual aquela dona lá de Rio Verde, lá de Goiás, que passou a vida inteira, já era uma mulher de uns 50 anos, sofreu abuso quando criança e passou a vida calada, sofrendo muito com certeza, sem ter como falar. Hoje, acho que o ambiente, por causa não só do movimento Todos contra a Pedofilia, que tem um papel importante, mas não só ele, tem vários outros tão importantes ou mais,
né? Proteja nossas crianças, faça bonito, e tem um monte, tem uma lista, né? Todos eles são importantes porque eles trazem à tona esse assunto e permitem que as pessoas falem dele. Isso é uma prevenção eficiente ao lado da educação, ao lado da vigilância. Vigilância é muito importante também. Se me permitir, depois eu falo um pouquinho sobre essa questão de vigilância. Eu queria até já entrar nesse tema prevenção, né? Porque esse assunto ele ganhou muita repercussão agora recente com a questão do ataque, né, à escola de Santa Catarina. Aí começou a se discutir muito o papel dos pais na educação dos filhos, né? A presença, né? Isso vale também para esse assunto que estamos abordando, que é a questão da pedofilia. Como que os pais podem serem vigilantes e, ao mesmo tempo, prevenir, né, e evitar crimes como a pedofilia, situação de segurança nas escolas, uso de drogas, enfim. Exercer esse papel realmente de educador e de prevenção ao mesmo tempo. Eu costumo falar muito disso outro dia lá na missa do Padre Cristo, outro dia não, ano passado, né? Eu fui lá falar especificamente sobre um assunto chamado poder familiar. Antigamente a gente chamava isso de pátrio poder. O Código Civil de 2002, mais adequadamente, colocou o nome de poder familiar, que é o poder que o pai e a mãe têm em relação ao filho, aos filhos. E é um poder, mas é muito mais um dever, porque o poder familiar compreende o dever de cuidar, o dever de educar, o dever de tomar conta da vida do seu filho, até os 18 anos de idade. Mas ele também dá o poder de determinar a vida do filho. Falando de uma forma bem direta, assim, pai e mãe mandam, por lei. Isso está no Código Civil, está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, de uma forma bem clara até. E nós vemos hoje em dia, eu lido com isso todo dia, hoje lidei nas audiências, né, como é normal, com pais e mães que não exercem esse poder, que não se colocam no lugar que devem se colocar, de pais, de mães, de pessoas que são tutores, que estão ali para orientar, para mandar, para dizer não quando necessário, né, para limitar, sim. Né? Não é só dizer não, né? Falar assim, meu amiguinho aqui, a gente tá junto e tal. Tudo bem, você tem que ser amigo do seu filho, mas tem que ser pai antes de tudo. Tem que ser mãe antes de tudo. Minha mãe, que Deus a tenha, ela falava sempre isso. Eu sou sua amiga, sou sua melhor amiga, eu sou muito sua amiga, mas sou uma amiga que sempre tem razão e manda. Né? Até os 18 anos, pai e mãe têm mesmo que exercer esse poder. Por exemplo, não pode ter senha para pai e mãe. Pai e mãe têm direito de pegar o celular do filho até os 18 anos completos, ou seja, 17 incompletos, a 18 incompletos, 17, pegar e falar assim, vou olhar. E olhar tudo. E às vezes eu falo isso, e eu ouço assim de uma mãe ou de um pai, mas e a privacidade? A privacidade não chegou ainda para essa situação. Em primeiro lugar, vem o poder familiar. Em primeiro lugar, vem a segurança, vem o dever de educação. Então, um filho menor de idade não pode se recusar a falar assim, não vou te mostrar meu celular, não vou mostrar minhas conversas, não. Por lei, o pai tem direito de ver, a mãe tem direito de ver e tem dever também. Você quer um exemplo simples? Responsabilidade civil. Se um menor de 18 anos destrói uma propriedade alheia, quem vai pagar esse prejuízo? O pai. O pai e a mãe. Então vamos supor que um aparelho de celular, hoje em dia é um instrumento poderoso, você pode fabricar um vírus e enviar numa empresa e destruir um banco de dados importante e causar um prejuízo enorme àquela empresa. E aquela empresa vai descobrir e vai chegar e você vai falar assim, não, mas não fui eu que fiz. Foi o meu filho lá com o celular dele, que inclusive eu nem sei a senha, eu não boto a mão, eu não tenho acesso a ele. Isso vai colar? Não, a responsabilidade vai ser a mesma, vai pagar do mesmo jeito. Né? Tô dando isso tudo aqui, vai muito da minha opinião também. Mas a gente vê isso na justiça. Né? Se você entrega a chave do carro
para o seu filho menor de idade, que não tem habilitação, evidentemente, você está cometendo um crime do artigo 310 do Código de Trânsito. Mas independente disso, só de deixá-lo usar o carro já está cometendo crime. Mas vamos supor que esse garoto ou essa garota pega o carro e mata uma pessoa atropelada. Quem vai indenizar esse crime? É o pai, é a mãe. Ah, mas eu não deixei ele pegar, não. Né? Aí isso vai ter que ser muito bem olhado e provado. Porque a responsabilidade do que os filhos menores fazem é dos pais. Como você tem a responsabilidade, você tem que ter, em contrapartida, o direito de exercer a vigilância daquela responsabilidade pela qual você responde. Eu não posso te cobrar se eu não te dou o poder de olhar o celular, se eu não te dou o poder de limitar o uso do veículo do seu filho. Então, lá no Código Civil, por exemplo, tá, o menor de idade pode casar? Pode, com autorização dos pais. Né? Menor de idade pode viajar? Pode, com autorização dos pais. Sendo criança, com a companhia dos pais. E por aí vai. O poder familiar é o cerne da vigilância. Porque nós vemos, isso aí não é culpa da lei, porque a lei está correta, está a mesma. Mas o enfraquecimento desse poder familiar, muitas vezes a gente vê pais e mães que não o exercem corretamente. Mas também é bom dizer que há uma minoria, viu? Eu vejo também, graças a Deus, muito pai e mãe consciente, que olha ali o celular, que toma conta a contento dos filhos, que se preocupa com a educação, né? Que toma conta. Um exemplo maravilhoso que eu gosto de falar, positivo, acontecido aqui em Divinópolis, não vou dar detalhes, porque esses processos todos são de segredo de justiça, mas um pai que evitou um grande dano a diversas crianças. Um sujeito, um criminoso pedófilo, assediava crianças, né, de 9, 10 e 11 anos, era a faixa etária que ele visava, né, através de uma rede social. E ele oferecia para essas crianças filmes pornográficos, senha de joguinho, senha lá de streaming, a troco de fotos. Fotos de quem? Fotos dos próprios meninos. Fala assim, tira a foto do seu irmãozinho. Você tem um irmão de 6 anos? Tira a foto dele peladinho lá, manda para mim que eu te mando uma senha da Netflix para você usar um mês. Esse cara estava fazendo esse assédio. E como que isso foi descoberto? Porque um pai monitorava diariamente a rede social do filho. Falou, vem cá, deixa eu dar uma olhada. Aí ele viu essa conversa e descobriu que ele estava assediando o filho dele. E não só o filho dele, mas várias outras crianças na mesma faixa etária. Então a gente tem esses bons exemplos que têm que ser praticados. É importante usar essa questão do celular como exemplo, porque a gente pode até trazer aí um pouco desse assunto. Hoje uma ferramenta muito útil, mas é a principal porta de entrada para esses criminosos. No caso, é o que você observa hoje, principalmente no dia a dia de trabalho? O celular, você diz tudo, é uma ferramenta excelente, poderosa, e ela não é ruim nem boa. Ela depende da mão de quem ela está, né? A internet é boa ou ruim? Não, a internet é maravilhosa, mas pode ser usada para o mal, pode ser usada para o bem. Né? É impossível hoje a gente imaginar a nossa vida sem um celular na mão, sem a internet a todo momento, sem as consultas que a gente faz, sem as facilidades que ela nos proporciona. Mas essas facilidades também são usadas para isso. Né? E muitas vezes a criança ou adolescente está lá fechadinho no seu quarto, no seu um canto lá, sem vigilância nenhuma. Você pensa, não, tá bem, tá aqui dentro de casa e tal, mas está sendo assediada. Está ali, às vezes, sofrendo até o que se chama hoje de estupro virtual. Né? Nós tivemos casos desses, temos casos desses, a pessoa chega e quer ver posso contar um caso típico, rapidinho? Claro, deve. Então tá, vai lá, começa, vamos supor que no Facebook, no Instagram, um anúncio lá, venha ser modelo, precisamos de crianças, modelos, não que as agentes modelos sejam ruins, só um exemplo.
né? Mas esse caso aconteceu de fato. Venha ser modelo. Tá. Aí a menina se interessa, menina de 12, 13 anos, aquela idade em que ela está passando de criança para adolescente, né? Desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, hormônios pululando, que é normal. Todo mundo passa por isso. Bem, ela se interessa e fala assim, eu quero participar. E vê ali várias menininhas participando também, conversa com... E aí, você participou? Participei, mandei foto e já até recebi uns dinheiro aqui, porque eu fiz umas fotos aí que viralizaram e foi muito legal, e eu tô no TikTok, muitos cliques, e ganhei um dinheirinho bom, e pergunta pra outra, fala a mesma coisa. Você vai ver, essas todas que conversaram com ela podem ser fake, né? Aí ela vai e se inscreve lá. Ah, você tem potencial, você tem um bom tamanho, altura, bonitinho e tal. Manda uma foto aí pra gente ver. Ela manda uma foto tranquila, digamos assim, o que já é perigoso, mas manda uma foto sem nenhuma exposição. Ah, você foi pré-selecionada, nós temos interesse, precisamos que você mande agora uma foto de corpo inteiro nua. A menina, não vou mandar. Menina de 12 anos, de 11 anos. Não vou mandar, não. Então não quer mandar, não manda. Tem um monte aí querendo e tal. E muitas mandam. Aí daqui a pouco ela recebe no número de WhatsApp dela a foto que ela mandou. Num número desconhecido. E ela fala, ué, o que essa foto está fazendo aqui? Estou com a sua foto e vou divulgar, caso você não me mande uma foto assim, assim, assim. Aí ela cede, manda mais uma. Agora estou com 2 fotos suas. Eu quero um vídeo você beijando outra menina, ou você fazendo isso, ou você fazendo aquilo, e vai manipulando aquela criança ali dessa forma. Isso é uma das formas de estupro virtual, que não é incomum, que já aconteceu várias vezes, inclusive na nossa cidade. Inclusive, a gente pode citar aqui, tem uma novela que está sendo veiculada, que traz um exemplo. Aquilo é uma evolução desse assédio. Onde ele utiliza aí, os artifícios, né, hoje de audiovisual para poder ludibriar a vítima. Isso é extremamente importante, porque alerta os pais para esse tipo de problema, né? Até mesmo de como lidar. A gente está vendo na dramaturgia aí a dificuldade dos pais de descobrir a realidade daquele fato, de lidar com isso, né? É um assédio muito covarde. Muito covarde, porque dificulta até a proteção dos pais. Mas a tecnologia avança a cada dia, claro, evidente, né? E a gente tem que ficar atento. Antigamente, aí, há poucos anos atrás, não precisa ser antigamente, não. Esse assédio era feito de uma forma assim, só por mensagem de texto, fotos. Aí você podia escrever qualquer coisa, você podia mandar foto fake, pegar foto na internet, mandar, e muitos fazem assim ainda. Né? Tem aquele golpe das nudes aí que é mais velho que andar para frente, mas tem gente que cai. Bem, agora nós temos alguns programas que já estão se popularizando, tipo aquele que foi mostrado na novela, em que é possível você fazer uma máscara, né, da pessoa ao vivo. Ou seja, estou eu aqui falando, mas aparece lá para você uma menininha imitando os meus gestos, a minha maneira de falar. É claro que essa máscara tem falhas, mas hoje a gente usa tanto filtro, né, nas conversas aí. Então, se às vezes você acredita que aquela falha ali é um filtro e tal, e uma criança é fácil de enganar. Criança, inclusive, tem uma fase da vida, isso aí eu já estou saindo da minha área, mas só para ilustrar, né, chamada exuberância sináptica, em que ela fica, aquela esponjinha. Ela aprende tudo com muita facilidade, ela pega tudo com muita... né? E para aprender, você tem que acreditar. Você tem que ter humildade. A criança tem humildade, ela acredita e ela está pronta para receber a informação. Então é fácil ser enganada também. Né? Aí você usa um programa desses, esse programa aí que transforma a cara da pessoa ao vivo. Né? E ela fala, não, eu conversei com a moça, que nem na novela. Ela me propôs uma carreira de modelo, eu quero ser modelo. E ela cai, e cai, e cai outra vez. Isso, infelizmente, é um perigo da internet, que, por outro lado, a gente tem que falar o lado bom também, a internet é um instrumento poderoso para fazer denúncia, para levar educação,
né? A gente faz um vídeo, você me permite até, eu tenho um canal, meu canal não é pequeno, né? Não pode, nunca será monetizado, não é muito divulgado pelo YouTube, até porque eu falo todas as palavras que o YouTube não quer que a gente fale. O tema não é sugestivo para Eu o só YouTube. posso falar assim, né? O que eu vou falar? A única propaganda que pode falar do canal, se você quiser informação sobre crime de pedofilia, entra lá. Até mudei um pouquinho, para não ficar tão, assim, arredio. Tá? Casé Fortes TCP oficial, que é TCP Todos contra Pedofilia. Mas antes estava escrito pedofilia. Se você digita lá pedofilia... Não aparece. Não aparece nada, né? E eu falo crime, eu falo abuso sexual, todas as palavras são barradas ali. Então, quem quiser essas informações, tem lá algumas aulas, tem reportagens, né? Pode entrar, a gente fica satisfeito. O canal não é monetizado, se quiser se inscrever, joia. Se não, tudo bem também, porque o nosso objetivo é simplesmente levar a informação. E é o que estamos fazendo aqui, levando informação através desse podcast, esse bate-papo legal aqui com o Casé sobre esse assunto extremamente importante. A gente usava agora há pouco como exemplo essa questão aí dessa essa novela, né, que traz aí esse caso, né, como evidência, até mesmo como alerta, né, para os pais, né, aí entra a importância desse monitoramento, que a gente estava citando aqui anteriormente. Aí eu queria até entrar um pouquinho mais nesse assunto. Como os pais, né, existem assim, algumas características, alguns indícios que podem ajudar os pais a identificar esses criminosos, a gente pode dizer assim, Casé, porque na maior parte das vezes, o crime de pedofilia, ele está dentro do seio familiar. São pessoas próximas que têm a confiança das crianças, dos adolescentes, para cometer esse tipo de ato. Então, tem características que os pais precisam ficar atentos, ou alguns indícios que os pais precisam ficar atentos? Acho que todos nós, porque às vezes o abuso é cometido dentro de casa por pessoas próximas. Você vê, uma divisão para a gente entender melhor, né? Exploração sexual e abuso sexual. Exploração sexual compreende os crimes que visam lucro. Por exemplo, a produção, venda, distribuição de pornografia infantil, que existe na internet. Né? Tem um monte de sites, todo dia a Polícia Federal fecha, a FBI, a Interpol vão lá e fecham, aparecem outros e tal. É a pornografia infantil, que é uma coisa horrível. Eu acho que foi a única vez que eu vi o Padre Fábio falar um palavrão, foi quando ele teve que fazer um show, ficou hospedado lá em casa e ele falou que queria ver. E eu não queria mostrar não, eu estava enrolando ele para falar a verdade, para ele falar, depois eu mostro. Mas ele lembrou, falou, não, você vai me mostrar que eu quero ter consciência, que você fala que a gente não imagina. Eu falei, tá. Aí mostrei. São imagens horríveis. E tem gente que paga caro por elas, isso dá dinheiro. Prostituição de crianças e adolescentes dá dinheiro. Nós tivemos operações visando a coibição da prostituição de adolescentes aqui em Divinópolis recentemente. Mas ela existe. Esses são crimes de abuso, de exploração sexual. Tem muito a ver com a condição financeira também. Os lugares mais pobres estão mais sujeitos à exploração sexual. Mas o abuso sexual não. O abuso sexual é aquele que acontece no rico, no pobre, no que estudou, no que não estudou, com criança dentro de casa, praticado por uma pessoa, às vezes acima de qualquer suspeita. E você falou, esqueci de comentar no momento, a escola, sim, é o maior canal de denúncia de abuso sexual. E é, inclusive, obrigação legal dos profissionais de educação e de saúde fazerem essa denúncia. Está na lei. Já estava no estatuto e foi reforçado e foi alçado à categoria de crime pela lei Henri Borel, que é de 10 de julho do ano passado. Ela entrou em vigor, não tem um ano ainda. Né? A gente tem que prestar atenção. E como reconhecer? Todo mundo não tem fórmula mágica. É muito complicado isso, inclusive. Mas algumas características são bem comuns. Por exemplo, a sexualização precoce. Você vê crianças muito pequenas reproduzindo atos, brincadeiras ou desenhos. No meu livro tem lá vários exemplos de desenhos, todos eles reais, feitos por crianças que sofreram abuso sexual, nos quais elas demonstram isso.
né? Quando você vê um comportamento sexualizado precoce, uma outra questão também bem evidente, um ferimento em áreas genitais, áreas íntimas, tem que ser muito bem explicados. Tem que ser, sempre, né? Comportamento sexualizado precoce, como eu falei, né? Aí vai de outras características comportamentais que são comuns a todo tipo de trauma. Por exemplo, a criança sofre abuso em determinado local, ela não quer mais ir lá. Às vezes ela começa a se automutilar para se tornar, às vezes ela para de tomar banho, ou engorda muito, ou emagrece muito. Isso tudo, às vezes, é uma tentativa da criança ou do adolescente se tornar feia, não atrativa para o seu abusador. É uma coisa muito triste isso, mas infelizmente acontece. Eu acho que a gente percebendo a sexualização precoce de uma criança, um comportamento estranho, nós devemos procurar investigar aquilo. Os casos merecem uma investigação. As maiores fontes, geralmente quando se descobre isso, vêm da própria família ou da escola. Até porque, quando acontece com uma criança, são só essas as pessoas com as quais ela tem contato. A criança não tem uma esfera muito grande de contatos, né? Ela está geralmente ali dentro da família, dali vai para a escola. Então, muito importante mesmo, volto a bater nessa tecla, educação, ou seja, converse com seu filho, fale a respeito disso, fale de uma forma que ele possa entender, que não o ofenda, né? Diga, filho, menino pequeno, seu corpinho é seu, ninguém pode colocar a mão. Tem partes aí que você não pode deixar uma pessoa de fora chegar e mostrar e querer botar a mão. Eu sei que é uma conversa às vezes difícil, mas a gente precisa ter. Olhar, prestar atenção, saber com quem que ela anda, quem são os amiguinhos, onde é que ela está indo, participar de fato da vida do seu filho. E outra coisa, além da educação, né, a nossa manifestação. Você sabe que todo criminoso pedófilo, abusador principalmente, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser homem, pode ser mulher, tem muito caso com mulher também, embora a maioria seja homem, do que a gente sabe, né? Pode ser velho, pode ser novo, pode ser estudado, ignorante, mas todos são covardes. Todos são. E quando eles sabem que tem alguém tomando conta, eles pensam 2, 10 vezes antes de agir, porque eles não querem ser punidos, não querem ser pegos. Então, quando você coloca aí uma camisa, faça bonito, todos contra a pedofilia, ou fala sobre isso, como nós estamos falando, ou cola um adesivo, ou leve esse assunto à discussão, você está dando um recado. Você está dizendo, olha, essas crianças aqui, com as quais eu convivo, que são os meus filhos, ou os meus alunos, ou os meus vizinhos, os meus parentes, elas não estão abandonadas, elas não estão à sua mercê, elas não estão negligenciadas, não. Aqui a gente está olhando por elas. Aqui nós estamos tomando conta. Se você mexer aqui, você vai ser pego, você vai ser denunciado. É como você deixar um aviso lá na porta da sua casa, aqui tem um cão bravo, né? Ou seja, nós não vamos aturar esse tipo de coisa, não. Então, esse é um dos objetivos do movimento Todos contra a Pedofilia. Conta até uma passagem lá no livro, depois se você quiser eu te conto, que é engraçado. Eu quero que você me conte, porque agora eu vou abrir um parênteses aqui no podcast, porque o Casé está falando aí sobre essas características, né, desses criminosos, né, e principalmente o comportamento que pode indicar, né, o abuso e o crime, principalmente para as pessoas próximas, para os educadores, né, para as famílias, porque aí a gente tem que abrir um parênteses para falar da CPI da pedofilia, que deu origem ao movimento Todos contra a Pedofilia, que foi extremamente importante, né, que marcou história e ainda marca história no trabalho, principalmente de combate a esse crime. Como que surgiu na época a CPI, como que surgiu, né, a origem desse movimento e qual a importância, né, dessa ação que há 17 anos, né,
deu origem a esse movimento que hoje mobiliza tantos voluntários. E olha só que legal, né? A gente tem... eu já viajei, acho que quase todos os estados do nosso país. E algumas sementes lançadas ao longo desses anos aí germinaram de uma forma muito legal, né? A gente tem lá Maranhão contra a pedofilia, Porto Alegre, zero pedofilia, cada um faz do seu jeito, né? Cascavel, interior do Paraná, contra a pedofilia, isso que eu estou lembrando assim de momento. Tem no Mato Grosso, Rio de Janeiro, várias cidades de São Paulo, inclusive a capital, algumas ONGs que abraçaram essa causa, e cada um faz da maneira que pode, da maneira que entende mais adequada. Mas tudo isso é uma ideia do Magno Malta, senador Magno Malta, que foi reeleito agora. Magno esteve aqui em Divinópolis fazendo uma palestra sobre adoção. E eu fui assistir, a convite da Sandra, minha amiga, assisti e no momento de fazer pergunta eu até dei uns palpites lá, porque é a minha área, né? Ele achou interessante, falou, você podia escrever então essa sugestão, mandar aqui. Eu falei, tá bom. Aí escrevi, mandei. Passou um tempo, ele me convidou para ir lá no Senado apresentar aquele projeto de lei, que ele iria colocá-lo para ser analisado junto com outros tantos na redação da lei, nova lei de adoção. Eu fui, né, e falei, não era grande coisa, algumas sugestões que não vieram só de mim, mas outras pessoas de outras partes do Brasil também fizeram, acabou essa parte entrando lá na lei nova de adoção, e nesse momento ele comentou, depois dessa audiência pública, sobre a CPI da pedofilia que ele estava pretendendo instaurar. E perguntou se tinha algum material sobre isso, que eu tinha. Aí eu mandei para lá. E quando foi aberta a CPI da pedofilia, o Magno resolveu convidar algumas pessoas para auxiliarem nos trabalhos. Aí convidou alguns promotores, juízes, advogados, delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil, né, também da Polícia Militar, e era uma turma grande no começo, depois diminuiu um pouco, e acabou que eu topei com muita honra e tal, embora o negócio é em Brasília, eu moro aqui. Então fiquei indo e voltando, mas ia durar 3 meses. Acabou que durou 3 anos. Foi a CPI mais longa da história do Brasil, né? Aí eu ficava para baixo e para cima aí 3 anos, e foram surgindo várias coisas. Dentro da CPI eu escrevi uma cartilha, ele acabou distribuindo essa cartilha para muita gente. Lá no âmbito da CPI, a frase "todos contra a pedofilia" é cunhada pelo Magno Malta, né? Foi lançado primeiro num show lá em Vitória e depois aqui em Divinópolis, na primeira de todas as caminhadas, que feita aqui nos moldes que nós fazemos todo ano mesmo. E a partir daí esse slogan foi ganhando o Brasil de várias formas. E eu era convidado para fazer palestra em outros lugares. Eu vou e falo lá, igual estou falando com você aqui agora, sobre isso. Porque eu acho que a gente tendo alguma experiência, alguma informação relevante, a gente tem a obrigação de passar. Igual aquela parábola dos talentos lá, que eu acredito muito. Você não pode enterrar, não. Você tem que passar à frente. Por isso que eu escrevi o livro. Até para desabafar um pouco também, guardar essas coisas comigo, não. Botei lá. E quanto mais a gente vai, CPI da pedofilia já mostrou muita coisa que eu mesmo já imaginando, já tendo uma noção, não imaginava, né? Coisas horríveis até. E cada vez que a gente vai, a gente descobre mais informações relevantes a respeito desse assunto, boas e ruins. Porque embora em todo lugar haja crime de pedofilia, em todo lugar tem gente muito boa disposta a preveni-los e combatê-los. Todo lugar tem. Tem gente disposta, gente corajosa, gente que está ali para dar a cara a tapa para falar do assunto, né? Como também tem gente que às vezes está só para ali tirar uma foto e coloca. Tudo bem também, cada um participa da maneira que quiser. Mas eu acho que, não acredito que o mundo está perdido, eu acho que a maioria das pessoas é boa, e essas pessoas boas têm mesmo que assumir esse papel e fazer valer aquilo de bom que elas acreditam.
E vejo muito isso. Vejo muita coisa ruim andando por aí, né? Mas vejo muita coisa boa também. Toda essa experiência, né, esse trabalho, né, essa visita a diversos estados se transformou no livro, que traz muitas histórias reais, né? Para mobilizar mesmo as pessoas a entender, né, a gravidade desse tipo de crime. Eu considero um crime hediondo, né, você fazer qualquer tipo de ato contra uma criança, que são, você disse, na essência, né, são inocentes, né? Então eu acredito que é um crime hediondo, é algo que precisaria ser discutido nesse sentido, até mesmo para que as punições sejam realmente bem severas, né? E tudo isso transformou em um livro. Eu terminei o livro em 2014, já está dando para escrever outro, inclusive eu estou fazendo isso, estou dando uma atualizada lá, que de 2014 para cá já rodei bastante, então dá para trazer mais algumas histórias que podem ser úteis para as pessoas. Queria até que você deixa eu te contar aquela, né? Passagens, Pois é, eu estava falando a importância da gente se manifestar. Tem um amigo meu, e eu posso citar o nome dele, que está no livro, e ele gosta que cite. Foi pescar. E ele foi pescar e eu dei a ele uma camisa daquela que você tem, estava escrito todos contra a pedofilia. Ele foi pescar num lugar, não vale a pena revelar, mas esse lugar só tinha um bar, venda, tudo. Então, ele foi para lá com todo mundo. E ele foi vestindo essa camisa. E nesse bar tinha prostituição infanto-juvenil. Só que o pessoal que estava lá, ao reparar que ele estava com essa camisa, muitos olharam para ele, largaram e saíram de fininho. Ele nem percebeu, um outro chegou e falou assim, vocês estão achando que você é da polícia ou alguma coisa. Tanto faz o que eles acharam. O fato é que, seja por medo, seja por vergonha, ou os dois juntos, aquilo ali serviu para mostrar para aquelas pessoas que tinha gente ali que não aceitava aquele tipo de coisa. E, com certeza, evitou alguns atos criminosos naquele dia. A gente tem que fazer isso numa escala enorme. Ou seja, saiba que onde tem uma pessoa que está atenta, aquelas crianças que estão ali em volta estão mais protegidas. Porque o criminoso covarde que não vai querer agir naquele local, né? Então, isso aí, bem, eu não estava lá. Mas ele me contou que aconteceu dessa forma. E eu acredito, né? E acho que pode ser uma maneira interessante da gente prevenir, né? Deixar claro, um aviso. Olha, não mexe aqui não, porque aqui a gente está tomando conta. Aqui a gente não aceita isso não. E essa é a multiplicação que os voluntários têm feito, né? Porque todos os anos a campanha mobiliza diversos voluntários, que se transformou em um marco, né, do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, da pedofilia, do abuso aqui em Divinópolis, na nossa região, que é a caminhada Todos contra a Pedofilia. Pois é, olha que legal, né? E é tudo feito na base disso, de voluntários. Né? Nós não temos nenhum tipo de financiamento, a não ser os patrocinadores que querem participar e tal. Tem muitos colaboradores. Nossa, eu não vou começar a citar não, porque vai faltar alguém e vai ser ruim. Eu só não posso deixar de comentar a Fabiana, que há anos vem aí e ela se dedica muito na organização, né? E porque eu tenho que continuar no trabalho normal. Estou te contando, essa semana a audiência todo dia, o tempo todo, né? Mas graças a Deus tem muita gente para ajudar, né? De todas as religiões, de todos time de futebol, independente de política, independente de questões, orientações sexuais, tanto faz como tanto fez. Tem que ser todo mundo a favor da criança. Isso aí eu acho que é uma causa que costumo ficar repetindo assim, não tem nada mais importante que criança depois de Deus, porque é a nossa continuação, a continuação da raça humana. Não tem porquê, né, a gente continuar. Tancredo Neves é que falava, se eu não me engano, que você conhece a bondade de um povo, não sei se era bondade, da forma como eles tratam suas crianças.
Você sabe se um país é bom conforme eles tratam suas crianças. Aqui no Brasil, nós temos a Constituição de 5 de outubro de 1988, que coloca lá prioridade absoluta para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. É a única vez que a Constituição usa o termo absoluta prioridade. Artigo 227 fala ali que é prioridade absoluta garantir todos os direitos e os enumera exemplificativamente, ou seja, direito à vida, saúde, educação, convivência familiar, comunitária, etc, 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 né? Da criança, do adolescente, mais tarde incluíram o jovem também, que eu achei importante. Então a gente tem que colocar isso na prática. A Constituição é a maior lei do país, todo mundo tem que obedecer a Constituição, né? Isso tem que ser, de fato, colocado em prática. E a gente vê muitas vezes isso na prática e muitas vezes a gente não vê também, né? Mas, aliás, eu costumo falar que o pessoal nem precisaria estar em Constituição, não. Todo mundo sabe isso. Bicho sabe disso. Qualquer bicho aí dá vida para defender o seu filhote. Eu faço essa pergunta sempre, no começo de toda a palestra. Pergunto assim, quem tem filho, tá? Quem é a pessoa mais importante para você? A resposta é sempre a mesma. O que eles estão falando ali, da importância dos seus filhos, filhos biológicos, por adoção, por afinidade, ou sobrinhos, ou amigos, ou parentes. Quando o pessoal fala isso de uma forma muito simples, instintiva, eles estão falando que está lá na Constituição, que garantir direitos de crianças e adolescentes tem que ser prioridade absoluta, de verdade, né? E não tem, acho que não existe crime pior para ferir todos os direitos fundamentais de uma criança do que um crime de abuso sexual, por exemplo. Muitas vezes, inclusive, direito à vida, né? Nós tivemos vários casos de crianças que tem um caso horrível, não vou contar esse aqui não, porque é triste demais, mas que a criança perdeu a vida numa situação dessa. Então, cara, tava... Tem algum caso assim que te marcou? Esse que eu não vou te contar, porque eu acho que é muito pesado, assim. Eu lembro disso, já me dá tristeza, sabe? De uma menina, vou falar superficialmente, que ela sofreu abuso sexual desde que nasceu, sem nenhuma oposição da mãe, por parte do pai. Ela foi super maltratada a vida inteira, ela viveu 2 anos e meio. Quando descobriram que alguém teve a mínimo de coragem de falar sobre isso, ela foi levada para um abrigo, foi bem tratada durante 3 meses, bem tratada assim, o melhor que podia ser, dentro de um abrigo, que tem abrigos muito bons, né, mas não é uma casa. Mas para ela era muito melhor do que onde ela estava, que ela era diariamente abusada, agredida, torturada de várias formas. Pelo pai, com a omissão da mãe. 2 criminosos. Ela ficou nesse abrigo. Infelizmente, resolveram que ela iria passar. Isso não foi aqui em Minas Gerais, não. Resolveram que ela iria passar o Natal em casa. Ela foi passar o Natal em casa. No dia do Natal, o agressor, que já tinha mandado de prisão, voltou. Novamente, ele abusou dessa criança de uma forma tão brutal, causou a morte dela, né? E ela morreu ali com 2 anos e meio. Uma vidinha que ela viveu bem 3 meses em 2 anos e meio. E eu lembro que eu estava lá ouvindo esse caso, numa audiência da CPI, e eu fiquei tão triste, cara. Me deu uma vontade de ir embora para casa e falar, não quero mais. Me deu vontade de falar, não quero ficar ouvindo mais essas coisas, não. Mas passou. Passou porque quando eu fiquei pensando, se Deus esfregou isso na minha cara, é porque eu tenho que fazer alguma coisa.
me deu condições de falar, pelo menos a respeito disso, de fazer alguma coisa, é minha obrigação fazer. Né? E acho que é de todos nós mesmos obrigação proteger todas as crianças, principalmente. E para impedir que absurdos como esse voltem a acontecer, é que a caminhada acontece a todos os anos. E numa data muito sugestiva, muito importante, que é o dia 18 de maio. 18 de maio, você sabe por quê, né? Você já sabe da história toda. Eu sei, mas é importante você contar de novo. 18 de maio foi estabelecido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes por causa da Araceli Cabreira Crespo, uma menina que foi agredida e depois várias vezes estuprada por uma turma de rapazes, né? Isso aconteceu no Espírito Santo. Levou anos para esse caso ser apurado e não foram punidos os culpados. Dia 18 de maio foi o dia que o corpinho dela foi encontrado, né? E esse foi estabelecido por uma lei federal do ano 2000 como sendo o Dia Nacional de Combate. Acho que tem que ser todo dia. A gente tem que estar de olho nas crianças todo dia e assim a gente segue a vida há anos, né? Mas o dia 18 de maio é muito importante porque essa manifestação é simples, mas é muito significativa. A gente simplesmente caminha pela cidade aqui. Essa caminhada significa que nós não aceitamos esse tipo de coisa, que nós não queremos que isso ocorra, que nós queremos que valha a Constituição, a prioridade para a criança e adolescente, que isso não aconteça com nenhuma criança. E se as pessoas estão lá com a sua simples presença, elas estão dando esse recado para nós mesmos da sociedade, recado para o Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, para a sociedade em geral, que nós nos importamos e não aceitamos esses fatos, esses crimes de pedofilia. Por isso que, se me permite, eu queria convidar todo mundo a participar. Vai ser no dia 18 de maio, quinta-feira, a partir das 8 horas, na Praça da Catedral. Aí a gente se concentra ali, vai ter muita coisa legal, inclusive para criança, tem trenzinho, tem banda da Polícia Militar, e tem outras bandas de escolas também, né? Tem, acho que esse ano nós vamos ter super-heróis lá para brincar com as crianças, tem participação de todo tipo de pessoa, todo mundo é bem-vindo lá, que com a sua simples presença fazem essa demonstração, né? Dão esse recado de que nós não aceitamos crimes de pedofilia, entendidos como abuso e exploração sexual contra crianças, né? É muito importante, sabe? E não dá muito trabalho não, é rápido. A gente começa às 8, 8h30, 9 horas sai, chega aqui, 11 horas já está acabando. E enquanto passa pela cidade, todo mundo vai lembrar disso. E lembra todo ano, né? Claro que, repito, todo dia a gente está de olho. Mas esse dia é fundamental. Para dar esse recado, para ninguém esquecer, né? Que a prioridade absoluta é garantir o bem-estar da criança e do adolescente. Por isso a participação de todo mundo é importante, porque a cada ano, né, a ideia é mobilizar mais pessoas a serem parceiras desta mensagem, todos contra a pedofilia, para poder combater tudo isso que a gente apresentou nesse bate-papo tão legal aqui do podcast Pauta Quente. Carlos, muito obrigado pela presença, mais uma vez, disponibilidade de sempre, né, de estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto extremamente importante. Parabéns pelo trabalho que você realiza à frente aí do Ministério. Nós realizamos, você faz parte dele, não é de hoje, né? A gente tem fotos muito antigas suas aí, desde a primeira. Obrigado. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Eu que te agradeço. E eu te convido mais uma vez a inscrever lá no nosso canal oficial, lá no YouTube, Estudos MPA, porque toda semana tem um episódio novo para você. Siga a gente também lá no Instagram, pauta.quente, porque vamos repercutir o bate-papo de hoje. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência, a gente se vê.